Hello, menino. Oi, Cris, tudo Tudo bom? bom, Everton? Tudo tranquilo. E a Letícia, tudo bom? Quanto tempo que a gente não Então, se vê? pois é, menino, pois é. Eu tô de pijama, não sei porque essa câmera tá ligada. Ah, não tem Esqueci. problema. Depois eu corto essa parte da gravação. Por favor, eu vou desligar agora, tá? Beijo. Tá, beijo, Cris. Tchau. E como estão as coisas com as aulas por aí, Cris? Oi, só um minutinho. É, tá uma bagunça, né? Realmente. Complicado, né? É. Sei não, irmão. Pega um fósforo. Tá difícil. Estão enchendo o saco demais, né? E é só burocracia. Fazer o quê? Bom, vamos lá. Pois é, difícil. Você acha melhor assim? Porque tá Relatório eu para e o Marcos lá, aqui, entrega de plano Everton. de aula para cá. Então, mas é que acho que ele tem que ter o nome. Ô, Everton, deixa eu te falar uma coisa. Tá Oi. eu e o Marcos aqui. É melhor cada um ficar no note Hum. ou os dois podem ficar juntos? Eu desativei meu microfone. Pode ficar junto, não tem problema, tá? Se tiver alguma consideração, algum comentário ou pergunta depois da fala da Bruna, aí Aham. vocês podem revezar, não tem problema não, tá bom? Beleza, então. Tá bom. Beijo. Beijo. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo. Vamos receber o pessoal nos próximos 15 minutos. A Marilena costuma entrar bem próximo das 19. A gente espera mais uns 5 minutinhos depois disso e ela começa a apresentação do encontro, tá bom? Tá, e aí, como é que a gente vai compartilhar os slides? Vou passar? Oi? Os slides sou eu que vou passar? Isso, é melhor. Tudo bem para vocês? Passar uns PDFs por aí? Tudo bem. Beleza.
Eu marquei enrolada com o trabalho lá, porque foi impossível. Olá, pessoal. Boa noite. Boa tarde, não, é boa noite. Daqui a pouquinho a gente começa o nosso encontro. Por enquanto, sejam bem-vindos e bem-vindas. Qualquer dúvida ou comentário, vocês podem estar falando pelo chat, tá? Depois da fala inicial da Marilena e da profa Bruna, aí vocês podem liberar os microfones para comentar, tirar dúvidas, contar experiências de vocês acerca do tema do encontro de hoje. Está disponível aí no chat para vocês o link do nosso novo projeto, que é um projeto de podcast do Observatório de Educação e Sustentabilidade. E no primeiro episódio nós entrevistamos a profa Marilena. Então tá um episódio super bacana e eu acho que vocês vão gostar de ouvir. Pelo primeiro link vocês conseguem ouvir diretamente lá ou conseguem acessar por outras plataformas também. E logo em seguida também tem o link da comunidade Movimentos Docentes. Quem se sentir interessado em participar da comunidade será muito bem-vindo. Olá, Marilena, seja bem-vinda. Está sem microfone. Agora sim. Olá, boa noite. Agora com o Boa microfone. noite. Boa noite para todos, em especial para a nossa professora ímpar. Boa noite. Como você sabia que era você, Bruna? Bruna teve uma brincadeira hoje no grupo que o Everton escreveu assim, ó, não percam o encontro de hoje,
com a Bruna, que é uma professora ímpar. Daí, alguém escreveu assim, muito interessante esse adjetivo para uma professora de matemática. Verdade. Boa noite a todos, o pessoal está escrevendo aqui no chat. Se tiver alguém que está aqui hoje pela primeira vez, por favor, escreva no chat para a gente de onde que você é. A gente sempre costuma fazer isso. Oi, Giovana, seu texto lá da coluna está fazendo o maior sucesso, né? A Lara, que está aqui essa semana, também apresentou um trabalho no Congresso, foi muito bem, parabéns. Rosimeire, Antônio Gilbrande Diadema, pela primeira vez, Cássio da PUC São Paulo, que legal. O Fernando está aqui hoje, olha só, Fernando de Boa Diadema. noite, Marilena. Tudo bem, Fernando? Estava me organizando aqui para poder acompanhar. Já até divulguei aí com meus professores também, né? Tem um professor da escola, da minha escola, que está aqui acompanhando também, o Luciano Pedro. Tem outros colegas que disseram que virão acompanhar também. Legal. A Malu também chegou agora. Boa noite. Boa Hoje noite. também é né? Faz muito calor aí para suas bandas, Malu? Muito calor, e aqui a questão é que aqui são 18 horas agora, né? Então, na correria. É uma hora mais cedo, né? Aí eu tive que correr para poder... Eu cheguei atrasadinho um pouquinho. Mas então, você sabe que a gente tem até colocado 19 horas de Brasília, porque a gente andou tendo bastante problema de gente que chegava às 8 da noite aqui no encontro, né? E daí a gente mudou isso. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, Malu, obrigada. Vamos ver, olha, nós temos mais gente aqui de outros lugares. Renata Cardoso, professora no estado do Rio de Janeiro. Que legal! E ela é mestranda também. Muito bom, Renata, seja bem-vinda. Rosimeire, professora de matemática no programa de educação nas prisões da Baixada Santista. Olha só, Fernando, viu só o projeto dela? Exatamente, é um trabalho bacana. Aqui a gente também tem a nossa escola aqui, Rosimeire, a escola que eu trabalho é vinculadora do CDP. Então, as professoras que dão aula no CDP aqui em Diadema tem sede na minha escola aqui em Diadema. Legal. Esse é um tema que futuramente a gente pode abordar, porque a gente tem procurado variar, né, os temas semanalmente, e então esse daí é um tema interessante. Temos também o Tiago, que é licenciado em matemática pela FEUC, no Rio de Janeiro. Muito bom, obrigada pela presença, Tiago. A Vivi também chegou. Boa noite a todos. Boa noite, Vivi. A Renata disse assim: meu projeto de pesquisa é educação financeira na educação de jovens e adultos. Olha, tem bastante relação com a da Bruna hoje, né? Porque a educação financeira precisa de matemática, né, Bruna? Andreia, professora de matemática na EJA, da cidade de Santo André, muito bom, vizinho ali de Diadema. Vejam como é interessante, né? A cada semana a gente está atraindo públicos diferentes, né, Everton? São pessoas, tem alguns que estão sempre aqui conosco, mas tem algumas outras pessoas que são sempre específicas daquela área. O Rio de Janeiro está começando a participar em peso aqui com a gente, né? Semana passada, então. Essa semana. Olha, eu estou vendo aqui também o Jânio, que é da área de matemática, ele não falou que está aqui pela primeira vez. Eu não sei se o Jânio está morando em São Paulo ou em Diadema, como que é? Apareceu aqui na foto, deixa eu ver.
Camila? Ah, sumiu. Tinha uma criança, ia perguntar da criança. Oi, tudo bem? Boa noite. Oi, Camila, tudo bem? Tudo ótimo. É sua filha? Oi? Oi, Como que é seu nome? Catarina. Ah, legal, Karina. Você gosta de matemática? É Catarina. A Catarina, desculpa. Então, Catarina, quantos anos você tem? 5. 5, então você ainda nem sabe o que é matemática, tudo bem. Eu sei contar 1 mais 1, 2. Olha, que legal! Que garota esperta e sabe que isso é matemática, hein? Olha, Bruna, sua audiência aqui está bem diversificada hoje. Obrigada pela presença, Camila. Por nada. Quem mais já escreveu aqui também? A Águida falou boa noite para todo mundo. Temos Lívia, a Inês. Ah, temos uma pessoa aqui, que é o Wilson Robson, que todo mundo chama ele de Wilson Chinho. Ele é o nosso convidado da próxima semana. Wilson, será que você consegue falar? Não precisa abrir sua câmera. Ele é um gaúcho e está chovendo muito lá no sul e eles estão tendo problema na internet. Então, por isso que eu falei, eu sei que ele vai ter dificuldade para abrir. Você consegue falar, Wilson? Ixi, acho que não está funcionando bem. Bom, vamos ver se no final ele fala com a gente. Cris está mandando um beijo, ela e Marcos estão mandando beijo. Obrigada para vocês também. Everton, você dá autorização aí para a gente começar ou ainda não? O povo está chegando. Deixa eu verificar aqui. Bom, a última inscrição foi há 10 minutos, então podemos começar. Tá bom. Então, vamos lá. Então, boa noite, oficialmente, né, para todos que estão aqui presentes. Obrigada pela participação e por prestigiar esse tema matemática. E EJA, né, são 2 temas que nós temos hoje aqui no nosso encontro. A convidada de hoje é a Bruna Lima, tem mais 2 nomes, Ramos Justi, é isso, né? Isso. A Bruna foi minha primeira orientada de iniciação científica na Unifesp. Então, tenho um carinho muito grande pela Bruna, ela foi da primeira turma do nosso curso lá, e ela já está finalizando o doutorado. Não finalizou ainda por conta da pandemia, mas logo, logo ela termina. Então, Bruna, a gente agradece a sua presença aqui e fique à vontade. Obrigada. Boa noite, pessoal. Agradeço tanta gente aí. Eu vou primeiro me apresentar, né? A professora Marilena comentou. Eu fiz a primeira turma, né, da Unifesp. Eu vou colocar aqui os meus slides primeiro, então. Deixa eu só compartilhar a tela, né? Um minutinho. Bom, então, se a professora Mariana quiser falar também no meio, pode falar, porque eu vou ficar olhando para os slides aqui, então, não sei se precisar falar alguma coisa, interromper, alguma dúvida, ela pode falar. Então, pessoal, primeiramente, boa noite, né? Eu estudei lá na Unifesp em 2010, eu ingressei em 2010, depois fui aluna orientada da professora Marilena, né, na iniciação científica, e também no TCC, né, e também tive um projeto de extensão que eu fiz com ela, né. Em 2014 eu fui para o mestrado, né, direto da graduação, fui para o mestrado na Unifesp em Guarulhos, no programa de Educação e Saúde, no grupo que eu entrei é o GEMAT, né, o Grupo de História da Educação Matemática aqui no Brasil. Fiz meu mestrado lá, professor Wagner Valente, depois eu fui direto também para o doutorado.
No doutorado, continuei as pesquisas do mesmo grupo, estudo hoje cadernos escolares, né, relacionado aos anos iniciais, né, na verdade, curso primário, porque é na década de 50. E aí, né, durante o meu doutorado, eu comecei a trabalhar, né, então, 2017, na verdade, eu já tinha feito alguns estágios antes, já fiz estágio remunerado também na Unifesp, e aí, em 2017, eu entrei numa escola particular, eu ingressei numa escola particular. Só que, em 2014, eu havia prestado o concurso aqui da Prefeitura de Diadema, eu moro em Diadema, estudei aqui em Diadema, hoje em dia eu moro em Diadema, também já morava na época, né, e em 2017, esse concurso de 2014 que eu havia passado, né, eu passei na primeira seleção, primeira lista, porém eu estava no doutorado, no mestrado já. E no mestrado eu estava com expectativa e próximo de receber uma bolsa FAPESP, que a gente não pode trabalhar, né. Então, eu decidi não ir para a escola, né, e me dedicar para o mestrado. Depois, em 2017, já no doutorado, parece que, não sei, mas aconteceu alguma coisa, essa lista rodou de novo, e aí eu fui chamada para o Estado. Então, em 2017, eu ingressei na escola pública, em setembro, no meio do semestre lá. Então, e aí, em 2017, quando eu ingressei em setembro, né, estava no meio do bimestre, que eu assumi as aulas de um professor, né, assumi somente 9 horas, eu estava com a carga reduzida, e aí eu percebi um pouco de dificuldade, porque eu tinha trabalhado até então somente com escola particular ou com a rede pública em salas regulares, né, então eu nunca tinha trabalhado com a EJA, né, com a educação de jovens e adultos. Então eu senti um pouco de dificuldade, porque assim, eu via que os alunos, para mim, os alunos, nossa, que conteúdo que eu tenho que passar, na verdade eu continuei o conteúdo que o professor estava passando, porque eu entrei no segundo bimestre, no final do ano, e lá na EJA, o nosso ano é semestral, né, não é o ano letivo deles, é um semestre. Então, eu fiquei muito preocupada. Mas dei conta, terminei o ano, e aí em 2018 eu repensei minhas práticas, né, e acho que é isso que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje, né, como trabalhar na EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, sendo que é um mundo realmente muito diferente para quem trabalha com regular. Então, como é que a gente pode pensar para reinserir esses jovens e adultos na escola? Primeiro, a gente tem que pensar numa escola inclusiva, que esse é o discurso de todo mundo, na verdade, né, de todas as escolas, né, vamos falar assim. Porém, o que é uma escola inclusiva, né? A gente tem que pensar que naquela escola, nessa sala de aula, de jovens e adultos, tem alunos que estão há 30 anos sem estudar, e tem alunos que estão lá, às vezes, há 2 anos somente fora da escola, ou 3 anos, pouco tempo, né? Então, é uma diferença de idade muito grande, né? Uma diferença, para nós, professores, é difícil a gente planejar, fazer um planejamento do semestre, porque o ano letivo deles é o semestre, fazer o primeiro e o segundo bimestre, e já passar esse aluno para outra série. A EJA, lá na escola que eu trabalho, que é a escola professora Olga Fonseca, no centro de Diadema, tem um ciclo é o nível médio, né, ensino médio. Então, trabalho com os 3 anos, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E aí, a gente fica pensando, né, quais conteúdos que a gente pode passar para esses alunos, né, o que a gente pode passar. E aí, em 2000, eu vou falar um pouquinho da minha escola primeiro, e depois falar dos projetos, das atividades que eu fiz com os alunos, que eu senti necessidade de fazer com eles ao longo desse período. Então, primeiro lá na escola, queria agradecer, eu acredito que tem alguém aqui da escola assistindo hoje, eu queria também agradecer essas pessoas, porque eles me acolheram de uma forma assim, eles me ajudaram muito, né, então eu estava acostumada com o regular, e aí eu fui para a EJA. Quando eu fui para a EJA, eu comecei a ver quais conteúdos eu tinha que passar para esses alunos, né. Então, além disso, além desse apoio dos professores, da equipe gestora, a gente também trabalha lá alguns projetos interdisciplinares, que a gente acredita que é importante, porque a EJA tem, como eu disse, tem pessoas de todos os tipos, né, então tem gente que está muito tempo longe da escola e tem gente que está pouco tempo longe da escola, mas chegou na sala de aula, essa sala é mista, né, então não dá para a gente diferenciar, esse aqui vai fazer assim, esse aqui vai fazer outro, é muito difícil fazer isso, né, ainda mais com, na minha lista tem 45 alunos, mas, né, às vezes frequentes tem uns 35, né, alunos frequentes, né, então assim, por sala, então depende muito, né.
Então, na escola, a gente tem alguns projetos, né? E eu vou citar alguns aqui que a gente fez ao longo desse tempo que eu estou na escola, desde 2017, né? Então, o primeiro projeto que a gente fez, esse é, acho que um dos mais recentes, foi o projeto Estados Brasileiros. Esse aí, cada sala tinha ficou com um estado, a gente priorizou estados do Norte e do Nordeste na época, porque estava tendo acho que foi no final do ano passado, estava tendo muita gente falando mal dos estados, né, enfim, uma questão política, mas aí a gente resolveu fazer sobre o Norte e Nordeste. Então, tinham, acho que, 9 ou 8 salas, não me recordo agora, e cada sala, a gente fez um sorteio, e cada sala ficou com um estado. Então, aqui, ó, tem Sergipe, esse aí de cima, acho que é Bahia, Maranhão, tinham outros, né? E aí, né, aqui é uma aluna, né, que se caracterizou, e ela foi falar da Bahia, como que era a questão da religião, né, de lá, enfim. Então, esse é um projeto que os alunos, eles tinham que falar da comida típica, então, juntava várias disciplinas, né, geografia, história, a parte das ciências todas, né, então, física, química, biologia, a matemática também, a gente se incluía, né, os professores, a gente ia revezando, dava um tempinho para eles fazerem, e era um dia à noite, né, na aula mesmo, das 7 às 11, a gente fazia esse projeto. E aí os alunos adoravam, né, porque é uma coisa que eles podiam passar nas salas de aulas, né, cada um poderia experimentar a comida que o outro fez, enfim, uma festa, né, e é uma coisa bacana para trazer os alunos, né, para a escola, né, falar assim, eu tenho vontade de ir para a escola, porque lá tem projetos interessantes, né, projetos interdisciplinares. Outros projetos que a gente fez na escola foi, primeiramente, um teatro, né, em conjunto, uma parceria lá no Clara Nunes, então tinha algumas peças que a gente ia assistir, teve algumas que, a maioria foi gratuita, então a gente levava os alunos, né, fazia depois com eles uma atividade, né, os alunos tinham que ir para lá, esse Clara Nunes está lotado aqui, ó, do teatro. Também teve o projeto Cinema na Escola, que a gente tem duas salas de aulas que comportam, né, então a gente tem um data show lá e tem uma sala de aula com televisão. Então, a cada 2 salas desciam, assistiam um filme, né, às vezes em 2, 3 aulas, né, dependendo do tempo do filme, e depois a gente fazia uma atividade com os alunos, feita a partir de todos os professores. Então, os professores, a gente discutia em reunião qual seria o filme, previamente, né, e depois a gente fazia 2, 3 questões de cada disciplina, enfim, ou não, né, mais uma questão interdisciplinar mesmo. A gente fazia como se fosse uma avaliação de teste sobre o filme, né, para os alunos fazerem. Um último filme que a gente assistiu, né, que eu fiz as minhas aulas, foi Jogo da Imitação, que fala da história do Alan Turing, né, na Segunda Guerra Mundial, matemático, né, e esse foi muito enriquecedor para mim, né, não sei se todo mundo aqui já viu esse filme, mas é um filme bem bacana, né, e aquilo fez com que os alunos falassem, nossa, matemática desde aquela época, né, como é que era a matemática, enfim, a questão da lógica, a questão, né, outras questões relacionadas também ao filme, né, e aí depois a gente fez uma atividadezinha com esse filme, e muito bacana, os alunos adoravam, porque muitos, às vezes, não tem, vão ver um filme, vai ver o filme que está passando na televisão, vai ver o filme que às vezes vai ver o filme que está passando no cinema, nem todo mundo tem essa condição de ir ao cinema, mas, então, às vezes, eles não conhecem muitos filmes, né, então, é a forma de trazer um pouco de cultura, né, para eles também. Também a gente teve umas palestras, né, essa palestra aí eu acho que foi sobre saúde, essa que tem um monte de gente aí no pátio da escola, né, foi falar sobre algumas doenças, sobre a depressão, tem um professor aí de amarelo, então foi em Setembro Amarelo, foi ano passado essa palestra, para dar ênfase nisso. Também outras festas, né, a gente chamou de festa caipira, né, mas como se fosse a festa junina, né, então foi em junho também, né, com outras turmas, eles dançaram quadrilhas, ensaiaram, cada sala tinha que levar uma comida típica, aí tá um pedacinho da equipe, né, da escola, né, os professores, tem a coordenadora, tem a diretora, o pessoal da secretaria, então, foi uma festa que cada sala ficou responsável por fazer uma barraquinha, né, e aí eles levavam as comidas típicas, e aí todo mundo podia comer de todo mundo a comida ali da barraquinha, né, não envolvia dinheiro aqui, então, teve aluno que levava, sei lá, canjica, né, cada um levava um pouquinho, né, e aí foi compartilhando, né, e foi uma festa, essa festa aí foi maravilhosa também.
Bom, e as aulas de matemática, né? Professora Marilena, se estiver falando muito, você pode falar. Não, pode ficar à vontade. Bom, então, como que eu pensei nas minhas aulas de matemática, né? Depois daquele primeiro comecinho lá em 2017, né? Daquelas aulas que eu participei. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu não sei se todos tiveram acesso, mas teve um texto, né? Que a gente postou, né? Publicou aqui. E antes para ser lido, né? Então, foi um artigo, na verdade, né? Eu fiz uma atividade na escola, essa avaliação diagnóstica com os alunos do primeiro ano, que em 2018 eu peguei 3 salas, primeiro A, primeiro B, primeiro C. E fui com eles até eles virarem segundo A, segundo B, segundo C, e até eles virarem o terceiro também, terceiro A, terceiro B, terceiro C. Então, eu fiz uma avaliação diagnóstica, porque eu não conhecia eles, né? Trabalhar com o primeiro ano é sempre novidade, né? Você não conhece os alunos que chegaram, né? Então, fiz uma avaliação super simples com eles, né? Se vocês forem ver o texto depois, só tinham 5 questões, né? Falava, então, um pouquinho de fração, de divisão, né? Fração, fazendo a parte de divisão, um pouquinho de potência, um gráfico, né? Uma questão do Enseja, que é o exame que eles podem fazer para passar direto, né? O ensino médio, pegar já o diploma do ensino médio, eles podem fazer essa prova. E a gente sempre comenta lá, né? Alguns fazem, alguns passam, né? Alguns preferem nem tentar, né? Porque falam, não, vou ficar aqui na escola, já tá aqui. Como é semestral, então dependendo, às vezes não compensa, né? Fazer a prova, porque ele vai terminar antes. Então, com essa atividade diagnóstica, eu pude avaliar mesmo os alunos, perceber o que eles tinham de bagagem, né? E aí eu percebi, e aí depois eu percebi, né, com essa avaliação diagnóstica, eu fiz o resultado por turma, né, para mim mesmo, né, então não valeu nota, eu avisei, quem foi chegando depois, porque a gente faz a matrícula no começo do ano, e às vezes tem aquele um mês que ainda vai chegando gente, né, da matrícula, alguns desistem, vai entrando outros alunos, né, normal de escola. Então, às vezes, tinha algum aluno que não tinha faltado, às vezes, tinha perdido, ele pôde fazer depois, e aí eu corrigi e fiz para mim alguns gráficos, né, para eu conseguir entender quais eram as dificuldades desses alunos. E aí eu consegui pensar nos conteúdos do primeiro ano do ensino médio. Então, para quem é professor de ensino médio regular, né, talvez fique um pouco assustado, mas a gente tem que resgatar muita coisa, né, então a gente tem sim que no meu plano, então, tinha expressão numérica, potenciação, fração, regrinha de 3, conjuntos numéricos, operações com frações, né, alguns problemas, assim, do dia a dia que envolvesse essas coisas, esses conteúdos, né, até chegar na equação de primeiro grau e sistemas de equação. Então, parece pouco, mas tem alunos ali que tinham muita dificuldade nisso, né, e tanto aqueles que estavam muito tempo fora da escola, como aqueles que estavam pouco tempo fora da escola. Né? Então, e eu percebia que nesse primeiro ano tinha gente, a maioria das pessoas ali naquele primeiro ano eram pessoas mais velhas, né? Então, não era acima de 30 anos, vou dizer assim. Mas com o passar do tempo, tipo, hoje em dia, né, hoje a minha sala de aula, né, eu fui percebendo que cada vez mais jovens de 19 a 29 anos estão no ensino médio da EJA, né? Estão na EJA. Então, vem ficando cada vez mais novo, né? Essa sala cada vez mais nova, que também é uma dificuldade para os professores, né? Porque também tem a questão de uma sala de aula do regular, né? Que às vezes a gente tem uma indisciplina, alguma bagunça, alguma coisa assim, do tipo da sala de aula, né? Que na EJA, normalmente, se as pessoas que estão lá, porque trabalham o dia inteiro, estão lá já mais velhas, né, agora que conseguiram voltar para a escola, é difícil, né, a gente tem essa imaginação, é difícil ter disciplina, né, mas não, é igual escola normal. A gente passa pelos mesmos problemas e também com a escola com regular, né. Enfim, e aí com essa avaliação diagnóstica, depois em 2019 eu fiz um curso, né, de aperfeiçoamento no Centro Paula Souza, sobre educação de jovens e adultos, e aí eu usei essa avaliação diagnóstica para fazer o meu TCC, que na verdade é esse artigo que vocês leram, né? Então lá tem tudo explicadinho, quais eram as questões que eu propus, quais foram as conclusões que eu cheguei, né? E eu cheguei, na verdade, à conclusão que uma das salas tinha mais dificuldade que as outras, né? Assim, no geral.
Então, apesar de ser o mesmo conteúdo para as salas, tinha salas que eu tinha que dar mais atenção para determinado conteúdo. Então, essa é a reestruturação dos conteúdos escolares, né? A gente nem sempre a gente vai conseguir, o professor da EJA, nem sempre ele vai conseguir seguir a sequência do conteúdo do regular, né? E às vezes pode gerar para a gente uma frustração. Mas não se sintam frustrados, porque eu acho que o principal, né, do professor aqui na EJA, e no regular também, é fazer com que o aluno compreenda os conteúdos, né? Não adianta só a gente fazer com que ele decore um monte de coisa e aquilo para ele não faça sentido nenhum. Então, a gente tem que ter um cuidado tem que ter um cuidado com esse aluno, né, da EJA, né? Porque senão ele vai embora. Senão, da mesma forma que ele foi embora lá no passado, ele vai embora agora também. Então, a gente tem que tomar um cuidado com esse aluno, né? Bom, para o segundo ano, eu vou falar aqui um pouquinho dos conteúdos que eu consegui chegar, né? Para o segundo ano, eu consegui fazer proporção, regra de 3, expressão numérica, voltei com eles desses assuntos, né? Equação de primeiro grau, e aí trabalhar gráficos e tabelas, que é uma questão que a gente percebe que a população brasileira tem dificuldade de interpretação de gráficos, né? Então, trabalhar isso com eles, né? Na geometria, eu consegui trabalhar um pouquinho de geometria com eles, trouxe teorema de Tales, área, perímetro, formas geométricas, né? E aí, com a geometria, eu consegui fazer algumas atividades práticas com os alunos, que eu vou falar daqui a pouco. E no terceiro ano, do segundo para o terceiro, eu já começava a função de segundo grau, né? E, recentemente, no último ano que eu tive aí, terceiro ano, eu consegui chegar na função. Isso me deixou muito feliz, porque eu nunca tinha conseguido chegar na função com os alunos, né? Então, eu consegui passar as equações para eles, e aí eu chegava na função. Então, eu comecei a falar de função com eles de uma forma mais simples, né? Mas, assim, eles já tinham tido, então, equação de primeiro grau, equação de segundo grau, então eles conseguiam fazer a função, conseguiam fazer um gráfico, né? Trabalhei com eles muito o papel quadriculado. Então, isso para mim foi uma vitória, chegar em função com os alunos, né? Então, como é que eu pensava nas minhas aulas, né? E outra coisa, né? Quando o aluno sai do primeiro e passa para o segundo ano, nesse segundo ano temos a mesma turma, mas tem muita gente nova. Então, por mais que você queira partir daquele ponto que você parou, você tem que retomar muitas vezes os assuntos já vistos, né? Até porque os alunos também têm a dificuldade deles, então esse ciclo de férias, um mês, né? Enfim, tem as dificuldades deles, normal, mas também tem aqueles alunos novos que estavam 30 anos fora da escola. Então, é como começar tudo de novo, que você tem que dar atenção para esse aluno. Bom, na avaliação, como que eu pensei as minhas avaliações, né? No primeiro momento, eu pensava naquela avaliação, prova, fazer 3 provinhas aqui, e vou fazer uma média e vou dar a nota para eles. Depois, eu comecei a ver que, depois, assim, logo no primeiro semestre de 2018, eu já percebi que não dava. Não dava para fazer isso, porque o aluno falta. Às vezes eles ficam muito tempo, porque assim, eles têm família, então a maioria, não é que é um ou outro que vai faltar, ou tem a família que tem que cuidar, não, a maioria, né, tem família, tem que cuidar, então trabalha o dia inteiro, às vezes tem que sair mais cedo para ir para o trabalho, né, tem várias questões, né, então a gente tem que dar um olhar diferente. Então, uma coisa que funcionou para mim foi fazer a avaliação formativa, né, um portfólio mesmo com os alunos, então, vistar caderno, assim, ver se o aluno está vindo nas aulas. Então, vistar o caderno, na verdade, para mim, eu contava com uma participação. Eu via se o aluno estava fazendo as atividades em sala de aula, né? E eu costumava sempre dizer que, para quem foi meu aluno da EJA, sabe, eu falo, gente, ó, eu vou decorar o nome de vocês daqui a um mês. Se eu não souber o seu nome, é porque você nunca veio na minha aula, porque eu conheço todo mundo, não tem como ser o nome de todo mundo para quem eu dou aula, né? Então, eu consigo olhar no meu diário e saber quem é a pessoa, assim, se eu não lembro é porque, nossa, o aluno faltou muito, ou porque teve algum problema, né? Então, esse portfólio seria o quê? Seriam todas as aulas, eu fazia atividades com eles, às vezes eu fazia uma atividade em sala que valia nota, né? Assim, valia 5, valia 1 ponto, dependia do jeito ali que eu fazia. Mas, dificilmente eu vou dar uma prova e vou dividir por 2, dar 2 provas, dividir por 2 e tirar a média, porque isso não vai funcionar. Não vai funcionar, para mim não funcionaria, né, na EJA, né? Porque eu tenho alunos muito diferentes, como eu já falei, que às vezes faltam muito, né? Às vezes tem muita dificuldade, então chega na prova, fica muito nervoso, não consegue fazer, ou fazer atividades com o caderno, então fazer, eu chamo sempre, falo provinha, mas às vezes eles podem usar o caderno, né? Às vezes a prova em dupla, né?
E antigamente, às vezes, quando eu estava assim, quando eu estava na faculdade, eu estudava sobre isso, mas eu falava, gente, como é que pode? Como é que a gente vai avaliar um aluno dessa forma, né? E hoje em dia eu faço isso, né? E sempre atividades em sala de aula. Então, nunca mando trabalho para casa, porque eu acho que na EJA é muito difícil funcionar. Eu acho que para eles não funciona, né? Uma, porque eles podem se perder ali o que vai fazer, às vezes tem muita coisa para fazer, né? E outra, porque eles não têm tempo mesmo para fazer aquelas lições, né? Então, só mesmo vai fazer trabalho, os alunos que faltaram muito, aí tem que fazer aqueles trabalhos, né, para entregar, enfim. Bom, então eu vou falar um pouquinho das práticas que eu tive lá, né, algumas coisas muito boas que eu achei que funcionou bastante, né, com os alunos. Quando eu estava trabalhando com a geometria, né, então, tanto as figuras geométricas, né, eu propus para uma sala de aula, na verdade, aí foram 3 salas de aulas, né, acho que foi o 2º ano, trabalhar com o Tangram, né, então eu dei uma folha sulfite, eu imprimi na folha sulfite aquele quadrado do Tangram que vinha as formas dele, né, o triângulo, o quadrado, enfim. E daí eles cortavam, e aí eu coloquei no slide, né, foi numa aula lá na sala de vídeo, né, coloquei no slide para eles 4 formas. Então tinha a casinha, tinha o peixe, a forma assim, pronta, né, sem esses riscos, né, a casinha, o peixe, o gato e o cavalo, que tem um cavalo aqui, ó. Então tinha essas 4 formas. E aí eles eu acho que foi em dupla, né, que tem 2 nomes aí em cada folha, em dupla, eles cortaram e tinham que fazer. Demorou, assim, umas 2 aulas para eles conseguirem fazer, porque parece ser muito fácil, parece ser muito simples, né? Inclusive tem um gato diferente aqui, agora que estou reparando, ó, tem um gato diferente daqui, mas tudo bem, né, assim, eles tentaram e, assim, eu via que eles queriam conseguir fazer, porque na hora que eles olharam a imagem, nossa, gente, que coisa fácil, o que essa professora está passando aqui, né? Mas depois, quando eles foram tentar fazer a atividade, muitos demoraram para fazer, não foi uma coisa que, fizeram na hora, né? Então, isso foi legal, né? Porque eles se sentiram desafiados, né? Isso foi uma atividade bem legal que eu fiz com eles e eu acho que deu super certo, assim. Outra atividade que eu fiz com os alunos também foram sólidos geométricos, né? Então, tava falando, isso é uma outra sala de aula, né? Outra turma. Fiz com eles, né, então postava lá como que tinha que ser, e aí a gente fez com massa de modelar e palitos, né. Achei o palito muito pesado, se alguém for tentar fazer, tentem fazer com alguma coisa de plástico, um canudo, porque o palito de churrasco é muito pesado, ou então só se cortar, talvez um palito de dente seja mais fácil, né. Esse daqui que ficou bom, a pessoa cortou, né, não ficou exatamente igual o tamanho, mas ela cortou aqui e ficou melhorzinho, né, porque quem tentou fazer grande, assim, ficou caindo. Mas é uma atividade legal também, para eles entenderem os lados, porque eles olham aquela figura geométrica ali, planificada, né, eles entendem, olham, ok. Mas quando eles vão tentar fazer o sólido, né, com várias faces, enfim, eles começam a ver que, eles começam a perceber mesmo, né. Então, é uma atividade que às vezes a gente fica pensando, nossa, que atividade simples, né, mas isso estimulou eles a participar a estimular a participar das aulas de geometria para aprofundar no conteúdo também. Então, uma aula inicial. E eu também fiz alguns jogos aritméticos com eles, né? Esses aí foi eu que criei, esses jogos, né? Então, tem a dama era sobre função, e esse aqui era jogo da memória. Então, o jogo da memória tinha aqui a função, eu devo ter colocado no slide, né, mas eu vou só falar. Então, a função, por exemplo, y igual a 2 mais x, sendo que o x tem que ser 1. Então, a resposta tinha que ser y igual a 2 mais 1, né? Então, a resposta tem que ser y igual a 3. Então, o jogo da memória era esse, ó, por exemplo, aqui que está pequeno, né? Esse aqui é o 0, que seria a resposta, por exemplo, do meu 3 aqui que eu falei, e aqui é a função e o valor do x que você vai ter que substituir. Então, eles tinham que pensar também, além de decorar onde estava o resultado. Então, eu fiz esses jogos com eles. E esse aqui de damas era a mesma coisa, né? Só que aí, depois eu percebi, quando eu fui jogar, eu achei super legal a ideia que eu tive, mas depois quando eu fui jogar não funcionou muito, porque eles jogam a dama normal, né? Enfim, mas, e aqui tem alguns resultados, né? Eles tinham que, quando eu comia a pecinha, acho que eles tinham que falar o resultado, acho que era isso que eu tinha proposto, né? Então, sobrava muita peça, né? Às vezes, o outro que estava perdendo, às vezes falava pouco, né?
Então, assim, foi legal pela atividade, eles ficaram em duplas, né, eles acharam divertido, mas às vezes a gente pode sempre melhorar, né, esses jogos aritméticos, né. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar da minha experiência, assim, em sala de aula. Vou interromper aqui o compartilhamento. E a professora Marilena... Opa! Obrigada, Bruna. Muito boas as ideias e atividades que você apresentou. Algumas pessoas que trabalham com EJA aqui foram escrevendo também, que elas já fizeram isso. E agora a gente abre para comentários e perguntas, principalmente quem já trabalha com EJA ou com matemática e quiser fazer alguma relação com esse trabalho. Teve gente que escreveu alguma coisa, eu fiz isso no regular, se não me engano. Também fica à vontade para fazer esses comentários. A Andrea falou que fez a atividade parecida, né, com a dos sólidos, com jujuba. Você consegue falar, Andréia, fazer algum comentário aí sobre essa atividade? Legal. Foi a Renata, desculpa. Foi a Renata. Renata, você está por aí? Está ouvindo? Consegue falar? Oi. Repete, por favor, que falhou aqui minha internet. Me parece que você fez a atividade dos sólidos com jujuba, é isso? Isso, eu fiz a atividade dos sólidos com jujuba e palito de dente, mas eu fiz isso no regular, né, com meus alunos do segundo ano do ensino médio regular. Na EJA, eu tenho uma outra proposta, que os alunos, eles chegam na sala de aula, eles trazem para mim o que da matemática é interessante na vida deles. Então, a minha aula de matemática não segue um ritual, não segue uma matriz curricular. Nem olho para a matriz curricular da EJA, porque o estado do Rio de Janeiro não tem uma matriz curricular da EJA fechada, não existe. Então, assim, meus alunos, eles têm problema em fazer cálculo com juros de crédito. Então, esse é o tema que eu vou usar na minha aula de matemática. Então, eu fico o bimestre todo trabalhando porcentagem. Então, eu uso muitos registros de representação semiótica, uso muito a teoria da andragogia na EJA, porque eu acho que não tem como trabalhar na EJA sem a teoria da andragogia acompanhada, né, embarcada na situação. Então, assim, eu vejo muito por esse lado. Por isso que até que o tema, estou assistindo a palestra, foi até uma professora minha do mestrado que me indicou, porque a minha dissertação é Educação Financeira na Educação de Jovens e Adultos, né? Eu sou professora de matemática e trabalho muito essa parte de situações reais na matemática na EJA, né? Porque eu não acredito, por exemplo, foi o que eu coloquei aqui no chat, né? O que eu quero para minhas aulas de matemática na EJA, né? Dar sono ou fazer com que esses alunos vejam a aula como algo útil para a vida deles? Que essa é a grande coisa que a gente tem que ter quando a gente começa a dar aula na EJA. Né? Qual é a proposta da EJA? É dar sono, porque dá sono. Nós estamos falando de pessoas que têm família, pessoas que trabalham, pessoas que estão ali porque estão praticamente viradas, porque tem que dar conta de tudo da vida, entendeu? Então eu tenho muito esse foco. Eu achei legal essa parte dos jogos com eles, porque chama bastante atenção, né? Uhum. Dá uma estimulada na aula, né? Essa parte dos sólidos também eu nunca fiz com a EJA. Mas eu achei legal, eu trabalho no fundamental também, com jogos de memória, e no regular, no fundamental e no médio, com esses jogos e com essa parte dos sólidos. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Trabalhar com a EJA é fantástico, né? É uma riqueza muito grande, né, que a gente tem. Eu sou apaixonada. Obrigada, Renata. Obrigada pelo espaço. Renata, obrigada, viu, pela sua fala, pela sua contribuição. Parabéns pelo seu trabalho também, acadêmico e de professor, né, na prática. Muito obrigada. Eu posso comentar o que a Renata falou? Claro. Nessa avaliação diagnóstica, uma questão é aberta, né? E aí é justamente isso. O que vocês... eu sempre mudo, né? Mas eu acho que é mais ou menos assim. O que vocês entendem por matemática? Tem um desse, ou se a matemática era importante para a vida. Acho que a primeira vez foi esse.
mas em outros foi assim, o que vocês querem ver em matemática? Então, e tinha gente que falava assim, conta. Tem gente que fala, eu quero ver área, quero ver, às vezes eles sabem, lembram de algum conteúdo e eles falam, né? Desculpa. Então, isso é legal também, colocar qual conteúdo que vocês querem aprender, porque eles estão ali, eles vão passar, quem entra no primeiro ano vai passar 1 ano e meio com a gente, né? Porque são 6 anos, né? E realmente, às vezes não vale a pena você como professor da EJA tem que pensar mesmo nos conteúdos. Aqui em São Paulo a gente também não tem um currículo fechado da EJA, então a gente pega o currículo do ensino médio e vê o que é possível fazer. Mas às vezes tem conteúdo que não é possível fazer, porque tem, então, por exemplo, logaritmo. Como é que eu vou passar logaritmo para um aluno que às vezes não sabe o que é uma função de segundo grau, que é importante para a função, enfim, né? Então é difícil trabalhar, escolher os conteúdos, né? E às vezes eu vou muito pela sala, assim, às vezes a sala não acompanha, né, o que eu planejei. E aí chega no segundo bimestre, tem que mudar tudo que eu tinha planejado. Eu falo, não vai dar, gente. Ou eu continuo, ou eu avanço não dá para avançar com outras coisas, né? Eu tenho que tratar, né? E eu tenho que explicar isso aqui antes para eles, né? Ok, Bruna, a Andrea pediu para você falar um pouquinho mais sobre o portfólio. Tá, Andrea, o portfólio que eu fiz foi no seguinte, então, por exemplo, esse Tangram, ele fez parte do portfólio. Então, eu anotei quem tinha feito, né, para depois ter colado na parede, porque senão alguém podia puxar, levar para casa, né, enfim. Então, eu dei a nota, atribuí nota no sentido de, então, minhas atividades valem 10. Eu, por exemplo, vou fazer 3 atividades valendo 10, né. Então, nesse caso aí, né, se eu fosse fazer com nota. O portfólio foi mais assim, então, assim, ele tem um caderno completo, eu vou colocando um ponto, sei lá, para eu saber como eu vou avaliar. Eu não vou avaliar em si se está correto, se está bem, maravilhosamente feito, depende, né? Então, o portfólio é para ver se ele fez todas as atividades que eu propus. Então, por exemplo, não chega no final do bimestre, às vezes do segundo bimestre, o aluno não tem nenhuma atividade. Ele vai ter que fazer as atividades, ele vai ter que... ele não teve que me apresentar depois uma pastinha com um portfólio, né, com as coisas, né? Eu fui vendo no dia a dia, né? Então, no dia a dia, eu ia olhando o que eles tinham, quem tinha feito, eu falava, você já fez essa atividade aqui? Tal, tem que fazer. Também teve outras atividades, que foi uma professora lá da EJA, mesmo a Dani, né, de matemática também, ela me passou umas atividades, então ela tinha algumas coisas prontas, então cruzadinha, então tinha lá a multiplicação, ou a soma, ou a divisão, tem cruzadinhas de vários, né, e aí ele tinha que fazer a conta e a cruzadinha era o resultado, né. Então, tinha isso também, às vezes, fazia parte do meu portfólio, né? Depende, cada semestre eu mudo a forma de trabalhar com eles. Tá. Eu gostaria de fazer uma inversão hoje e fazer uma pergunta que pode ser para a Bruna e para todo mundo que está participando aqui. A Renata falou que para o EJA é diferente, que não segue o currículo lá do EJA, que a gente olha lá no currículo e fala o que dá para fazer, o que não dá, e isso também foi aparecendo aqui na escrita e apareceu um pouco na fala da Bruna também. A gente não poderia fazer isso no ensino regular? Por que não daria para fazer isso? A Renata ainda falou assim, eu não quero que o aluno fique lá dormindo ou achando que o tema não está interessante, né? E o aluno do ensino médio regular? Eu tenho a impressão que eles acham uma porcaria a escola. O meu filho, quando estava no ensino médio, ele dizia que ele só ia na escola para se encontrar com os amigos. Eu não sei, isso faz poucos anos, né? Talvez isso ainda esteja acontecendo. Por que a gente tem essa diferença, né? Como que a gente faz? Bruna, você pode dar o start da gente vai falando. O pessoal já está escrevendo aqui no chat, mas você é a convidada de hoje, a bomba, bomba na sua mão, e daí o pessoal vai falando também. Eu acho assim, o regular tem um problema, que não é um problema, na verdade é uma coisa boa, né, que tem o programa, né, tem o que a gente tem que trabalhar com o aluno, então tem lá a BNCC, tem que falar aqui quais são os conteúdos, quais são as habilidades que a gente tem que trabalhar. Apesar da BNCC hoje vir com essas habilidades, competências que a gente consegue, além do conteúdo, trabalhar outras coisas com eles, né. Então, eu acho que sim, acho que a gente pode também trocar.
eu não sei exatamente como funciona no regular nisso, né? Por exemplo, numa escola particular, eu acho que na pública também, assim, tem uma ordem, né? Então, só não troca no meio do ano de escola, eu não sei, se alguém souber melhor aí, quiser falar, mas eu acho que tem essa ordem, né? Então, mas a gente pode trabalhar assim, com essas práticas diferentes, né? Eu acho que, por exemplo, quer trabalhar com sólido, eu acho que a gente pode, sim, trazer coisas para eles que estimulem, né? Que deixem ele, realmente, os alunos do fundamental e médio hoje em dia, a gente percebe que muitos estão desestimulados, né? Isso aqui eu vou usar para onde, isso aqui, né? Então, é um pouco difícil, mas se alguém quiser falar mais, aí, porque eu não sei. Eu vi que a Inês já abriu o microfone. Vamos lá, Inês. Ai, meu Deus. Eu vou falar, assim, das experiências que a gente tem aqui. E eu acho que sempre na EJA, eu uso Inês, o nome do santo Paulo Freire em vão, né? O Paulo Freire nunca falou que não tinha que ter conteúdo. Aliás, ele diz que é um ato, estudar é um ato rigoroso e de disciplina. E o que falta aos nossos alunos, que a gente vê, e que não sei se é proposital ou não, mas é justamente a atenção. E a atenção é necessária. E estudar não é fácil. Estudar exige disciplina, exige atenção. E às vezes a gente fica... Nos alunos da EJA mesmo, eu acompanhei a EJA o ano passado, eu era papetec da EJA. E a gente teve duas situações, assim, eu tinha uma professora com rigor metodológico, inclusive era na área de matemática, e a da tarde não era tanto. E a turma da manhã, assim, agradeceu demais a professora, porque a gente às vezes tem aquela coisa da EJA, são vários tipos, né? São dos 18 aos 70 anos. Então, a gente às vezes faz uma avaliação e fala, tem que ser o que ele vê no dia a dia. Não, tem gente que quer fazer faculdade mesmo, tem gente que quer prestar. E para isso é exigido um currículo, é exigido um conteúdo, né? A gente tem a caracterização da EJA muito bem fundamentada no município de São Bernardo. Ela é fundamentada, nem todos os professores praticam. Mas a gente partir dos conhecimentos prévios, dos alunos da EJA, e a partir de lá, dar significado àquilo, como a professora Marilena falou, isso tem que ser com todos, né? Mas tendendo à aprendizagem máxima, não a mínima, né? Não nivelar por baixo, porque conforme você vai fazendo com a EJA, dando significado para ela, ela vê que aquilo tem significado na vida dela. Se eu partir só do que ela acha significativo para a vida dela, eu continuo mantendo o contexto desigual e aquela expulsão que ela teve na escola, porque não é evasão, é expulsão que muitos alunos tiveram durante a sua trajetória acadêmica, continua na EJA, né? Ela acaba não vendo significado naquilo. E a gente não diminui a desigualdade. E a verdade, a gente está lá na educação para diminuir os contextos desiguais, né? Então, a gente tem que começar a pensar no nivelamento, mas não no nivelamento só do que ele sabe, não uma visão construtivista da coisa, que já foi até teoricamente muito debatida, né? Mas sim numa coisa mais igualitária, mais democrática e que tire os contextos desiguais. Ou seja, a gente tem que nivelar para cima, não para baixo. Obrigada. Inês, gostei bastante disso que você falou, de diminuir os contextos desiguais e igualar para cima. Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é um dos objetivos da educação. E quando a Bruna relatou as atividades dela, eu percebo que ela está fazendo isso. Exato, eu gostei muito. E a Bruna foi valente, porque quando a gente entra com um tema assim, é difícil mesmo, Bruna. Né, a gente fala assim, mas como assim vai entrar com isso? Não, tem que entrar, né, é um conteúdo curricular, né, e nós somos uma escola, né. Eu também gostei muito, Bruno. Obrigada. É difícil, né, assim,
Claro que tem salas de aula que às vezes a gente tenta e não consegue, né? Então a gente propõe num planejamento uma coisa e às vezes a gente não consegue chegar. Mas quando, por exemplo, eu cheguei em função, fiquei tão feliz, falei, gente, trabalhando função no ensino médio, assim. E é uma coisa que os alunos vêm desde o primeiro ano do ensino médio, né? Não é então a gente tem que tirar, né? Tentar, é isso, não nivelar por baixo, né? Assim, vamos tentar fazer o mínimo de coisa possível. Claro, às vezes tem um ou outro que não vai conseguir chegar, mas tem muita gente lá na escola que a gente sabe, né, que foi para a faculdade, né, a gente sempre tem universidades, normalmente as particulares vão lá, né, chamar atenção, né, falar se eles querem participar, fazer uma matrícula, enfim, no terceiro ano. Então, assim, muitos alunos se matriculam, né, ou vão fazer um curso técnico depois, né, então isso é gratificante para a escola, né, para a gente ver que eles estão caminhando, né, então a gente tem que dar o máximo mais que o básico, para eles conseguirem fazer, por exemplo, um Enem, prestar um Enem, né? Muito bom, Bruna. Everton, você quer falar? Parece que você está a postos aí, assim. Não, eu só ia comentar aqui, Marilena, para poder... Tem uns comentários muito interessantes no chat. Pode falar. Eu acho que é falar. interessante aparecer no vídeo. Tá? Então, por exemplo, resgatando aqui o que o Fernando pontuou, nós mantemos ainda uma tradição conteudista, onde que a preocupação do professor se envolve basicamente em passar toda a matéria. E o Fernando comentou que aos poucos nós estamos mudando isso. Nós temos duas experiências bem práticas aqui hoje, né, na fala da Bruna e na fala da Renata, né, lá do Rio. Isso. Então nós temos duas experiências bacanas sobre isso também. E passando aqui outros comentários, nós temos o Rafael, que se inscreveu para comentar também. Pode falar, Rafael. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite. Tivemos alguns contatos durante aquela produção de material para o ensino médio da Diadema, lembra? Sim. Enfim, uma das discussões que a gente teve lá, e inclusive ela voltou à tona agora, é o seguinte, a gente está acostumado muito no ensino fundamental, e é uma coisa que está mudando aos poucos, desse caráter conteudista vir do ensino fundamental. E tem um grupo de alunos que eles se formaram ano passado, que eu acompanhei eles desde lá do 6º ano, até agora o 3º ano do ensino médio, eles se formaram, que quando teve a virada do 9º ano para o 1º, do ensino médio, para a primeira série do ensino médio, a primeira pergunta deles foi a seguinte: professor, vai mudar a aula? Agora a gente vai se preocupar com o Enem, né? A gente vai se preocupar com o vestibular, vai se preocupar com o FUVEST, né? Falei, não, cara, por que a gente tem que mudar a aula agora? Por que a gente tem que parar de fazer experimentação, discussão de textos e tudo mais? Por que agora? Não, porque é o que vai cobrar na prova. Aí, conversando com eles, desenvolvi uma atividade lá, pouca coisa, 3, 4 questões, perguntando de experimentos que nós tínhamos feitos no 9º ano. E eles responderam, depois eu discuti e falei, tá vendo? São questões que eu tirei do Enem e vocês conseguiram responder. Então, isso vem muito também de um processo de formação que está sendo passado para eles, que foi da forma que nós, professores, fomos formados, né? A grande maioria aqui foi formado com essa base conteudista. Nós temos essa mudança de aspecto de formação de alguns anos para cá, mas para quem tem uma formação há mais de 10 anos, por exemplo, como é o meu caso, ainda era aquela base forte, conteudista, né? Então, vem muito também daquela concepção que você colocou na cabeça do aluno, desde lá do fundamental, olha, conteúdo, eu vou cobrar provas, tem que gravar a fórmula, se vira, e canta musiquinha para poder gravar, sei lá, fila de reatividade, que é um negócio que eu detesto, eu não faço isso de jeito nenhum. Então é isso, é uma coisa que a gente construiu nos alunos e eles vão carregando, né? Então, para poder dar certo no regular e dar certo no regular, é a gente desamarrar disso também, falar, esse conteudismo aí, a gente vai ter que passar o conteúdo, mas vamos fazer de alguma forma que que o aluno não perceba que é o conteúdo, mas que ele absorva o máximo que der. Legal, Rafael, obrigada. A Viviane falou que foi aluna do EJA, que gostaria de falar um pouquinho da experiência dela enquanto aluna. Viviane. Foi um EJA e eu não tinha muita opção, já era mãe,
Então, às vezes, levava até os filhos para aula, a Bia pequenininha no carrinho, o Guilherme com um monte de carrinhos para brincar, para eu poder assistir a aula. E eu tive a parceria desse olhar gentil dos professores, né? Porque eu fazia salgado e bolo como renda. Na época ainda era casada, então tinha toda a rotina da casa, que eu tinha que dar conta da casa, entregar as encomendas para poder ir para a aula. E aí foi um susto quando eu entrei na Unifesp, porque até então eu não podia. Afinal, eu era aluna do EJA, né? E aí todo mundo já rotula que você vai ter o mínimo. Mas eu não queria o mínimo, né? Eu fui da mesma turma da Bruna e da Thaís e de amigas que eu tenho contato até hoje, da Glenda, enfim, uma turma maravilhosa. E quando eu cheguei assustada, fui acolhida por toda essa meninada, porque eram meninas. A idade delas era muito mais próxima do meu filho do que a minha, né? Não sei hoje quantos anos a Bruna tem, mas eu estou com 43. Então, eu fazia trufa, que eu vendia na faculdade para pagar as cópias. Eu não continuei na Unifesp, fiz um ano, fiquei maluca, peguei um monte de DP, era um universo muito doido, mas eu sempre quis ser professora e fui para pedagogia. E foi mágico, assim, foi de muito encantamento. Continuo, como eu falei, com amizade com as meninas, eu tiro sarro da Thaís, que eu falo que a cabeça dela faz muita conta, a minha lê alguns textos, né? E hoje, assim, como professora, tenho pós-graduação, tenho um monte de curso, tenho um monte de olhinho brilhando, eu falo que abraço na cintura motiva, porque as mãozinhas às vezes só chegam na nossa cintura, que são os pequenininhos, e é encantador, assim, o olhar que lá atrás tiveram comigo, né, eu já tinha, na época acho que eu deveria ter uns 26 anos, 27 por aí, quando eu estava no EJA, né, de eu estar com o filho junto, de eu ter uma rotina em casa, e foi também legal esse olhar preconceituoso, na minha visão, claro que não é legal ter preconceito, não é isso que eu quero dizer, mas que me motivava a falar, não é esse rótulo que eu quero, eu vou mostrar que eu posso, né? E nessa de poder, de querer me empoderar e conseguir concluir na minha colação de grau, a minha mãe, que é deficiente física, tem uma história muito parecida com muitos alunos que já passaram por nós, né? E a minha mãe, deficiente física, a minha irmã levou a cadeira de rodas mais para frente para ela poder me ver, porque todo mundo ficou de pé e ela não enxergava, e ela chorando, e ela agradecia, porque ela tinha uma filha que tinha diploma, porque ela não tinha nem o sonho de uma filha na faculdade, mas que terminasse o ensino médio. E aí ela tem as 2 filhas formadas, então isso para ela é muita conquista, porque ela também recebeu rótulos lá atrás, ela estudou até a 8ª série, na época, também pelo EJA, né? Então, e ela também não quis aquela coisa do você não pode, ela tem uma lojinha, trabalha até hoje, se vira e faz as coisas dela, é teimosa, eu falo que ela é mineira turrona, mas assim, é o que esqueci o nome da produção Bernardo, ela vai brigar comigo depois, que ela falou, não devemos igualar para baixo, né, e sempre para cima, e é bem isso, é esperar o mais, é dar mais, nem todo mundo vai acompanhar, nem todo mundo vai conseguir, mas é olhar para cada um como indivíduo e dar ferramenta para que consiga. Ok, Vivi, obrigada. É muito bom quando a gente ouve, assim, história de vida que é inspirador, né, para a gente. E tem outro caso aqui, olha, o Antônio escreveu no chat que ele tem 48 anos e é calouro da licenciatura. Que legal, Antônio. E deseja trabalhar com o EJA após formado. Muito bom isso. Eu não sei se eu perdi algum comentário, se eu perdi algum... Pode falar, Bruno. Que eu anotei, que ela perguntou como que eu estou trabalhando na EJA agora à distância. Ah, boa pergunta, legal. Né? Isso é bem difícil, porque a gente teve um mês só de aula, 1 mês e meio quase de aula, e aí os alunos já foram, né, para a quarentena, e agora a gente tá finalizando nesse bimestre, né, dia 30 acaba o semestre, né, agora a minha dúvida é o próximo semestre, como vai ser, porque aí a gente não vai conhecer ninguém, né, como é que a gente vai trabalhar, inclusive eu peguei algumas salas agora, né, 4 salas de um professor de física que teve que sair, e eu não conheço os alunos, né, então é difícil, né, é um pouco difícil trabalhar com alguém que você não conhece, né,
Então, o que eu fiz? Eu comprei um chip, coloquei no celular um outro chip, para poder trabalhar com os alunos. Então, a gente tem grupo de WhatsApp, né, de todas as turmas, e a gente está trabalhando, lógico que não são todos os professores que têm tempo, eu só tinha 3 salas, agora eu estou com 7 salas, né? Então, assim, e eu estou no doutorado, então eu não trabalho durante o dia em outro lugar, em casa, né? Eu fico em casa, eu fico fazendo as coisas do doutorado em casa. Então, à noite eu tenho esse tempo mais livre para poder falar com os alunos, né? Tem professor que tem 30 aulas de manhã e tarde, e à noite também tem a EJA. Então, ele realmente não consegue fazer isso. Às vezes é impossível, né? Ele precisa descansar também. Então, eu consegui fazer isso, né? Então, eu peguei esse número e falo com os alunos. Muitos alunos, ontem foi o dia do meu plantão. Então, assim, eu mando no grupo uma atividade, abro lá para eles falarem, não fica sempre aberto, né? Os professores que estão lá também fazem isso. E aí vem 5, 6 falar no particular a questão da vida. Então, a gente teve muito problema que muito aluno ou pegou Covid, ou familiar pegou Covid, ou faleceu alguém da família, enfim, vários casos, né, não pôde parar de trabalhar. Então, teve muita coisa que aconteceu que a gente teve que manter agora, né? E para quem está acompanhando aí a questão do ensino aí, né, o Rocieli, no secretário, ele está falando aí toda hora que a gente tem que fazer essa busca ativa, que a gente não pode deixar nenhum aluno para trás. É muito difícil, mas a gente tenta fazer nossas atividades lá no Classroom, também postar em PDF lá no WhatsApp, a coordenação, lá, a secretaria está se desdobrando, e os professores também, para a gente conseguir fazer isso, conseguir atingir o máximo possível dos alunos. Um problema que a gente teve essa semana foi a rematrícula. Os alunos do primeiro e segundo ano, a gente tinha que preencher um papel, né, que normalmente é feito na escola, para eles assinarem, e muita gente não fez a rematrícula porque não tem acesso, não tem um telefone, não tem acesso à internet, então é muito difícil, né, não está sendo fácil, mas eu imagino que no regular também está um pouco parecido, também está sendo difícil, mas a gente vai conseguir, espero, né. O Everton se inscreveu. Então, Bruna e demais professores que trabalham na EJA. Nós temos vários comentários aqui no chat que mencionam a questão socioemocional, em trabalhar com os estudantes, a questão socioemocional e tudo mais. E no ensino regular, isso já é um desafio para nós professores. No ensino regular, nós estamos lidando com pessoas ali que estão em formação, né, estão começando a se formar e tudo mais. E na EJA nós já pegamos adultos, né, pessoas como pontuaram aqui na fala, que tem N problemas para poder lidar no dia a dia, trabalho, sustento, manutenção da casa e tudo mais. Como trabalhar essas questões no âmbito da EJA? Então, uma pergunta para a Bruna, e que as outras profas da EJA e outros profissionais também possam comentar a respeito, por favor. Então, essas questões socioemocionais, eu acho que é bem isso, né? A gente fala, às vezes, que a gente é um pouco psicólogo também, né? Porque a gente acaba ouvindo muito, né? Não, lógico que não quero desmerecer nenhum psicólogo aqui, não fiz psicologia, mas a gente ouve muita coisa dos alunos, a gente ouve demais, né? Então, assim, ontem mesmo uma aluna me mandou um áudio falando que ela quase morreu com Covid. Aí eu fiquei, assim, até comentei com a coordenadora, eu falei, gente, será que eu ouço esse áudio ou não ouço? Porque é muito difícil, né? A gente acaba trazendo pra gente aquilo, você conhece aluno, você sabe quem que eu vou ouvir esse áudio, aí eu acabei no fim, eu ouvi, tava tranquilo, deu para ouvir, respondi, falei, que bom que você tá bem, né, enfim, mas acontece, né, assim, pode ser um aluno nosso que faleceu, né, não sei, talvez algum professor tenha tido isso, né, então, assim, é muito complicado, é uma questão que a gente precisa, né, fora essa pandemia, a gente precisa ter isso durante a sala de aula, porque a gente chega na sala de aula, tem muita aluna, professora, eu não consegui entregar tal atividade, porque minha filha está doente, eu tive que ir no hospital com meu filho, né, minha mãe está doente, ou eu sou cuidadora, e a pessoa que eu cuido está doente, enfim, tem tanta coisa, tanta situação, que a gente tem que entender um pouco esse lado, né, que é mais comum do que no regular, no ensino regular. Então, na EJA, tem muita gente que tem, são inúmeros problemas, é o pai, é a mãe, é o filho, a pessoa que ela cuida, é o trabalho, então, porque ela chegou atrasada, porque ela, né, então, assim, tanta coisa que a gente precisa, como professor, eu acho que pensar nisso. E, meu Deus, hoje eu trabalho numa escola que eu falo que foi bênção de Deus, porque a escola que eu trabalho hoje, a coordenação, a parte da gestão, os professores, eu acho que a gente é bem unido nesse sentido, né? A gente trabalha, quando eu já falo do conselho, a gente pensa, mas quem é o aluno, a gente conversa, assim, é uma coisa que
assim, eu gosto muito de trabalhar onde eu trabalho hoje, já falei que é o Olga Fonseca, ali no centro de Diadema, e eu acho que a gente valoriza muito os alunos ali, né? A gente pensa muito, a gestão está sempre interessada em saber o que aconteceu, mas por que está faltando, mas não, vamos pegar, você ficou um mês fora de aula, sala de aula, porque você ficou doente, não, você vai tentar fazer alguma coisa agora, vamos fazer trabalho, então, assim, é difícil, não é fácil, né, porque às vezes a gente carrega muita coisa pra gente, né, mas é gratificante, né, quando a gente vê que o aluno, como a Viviane falou da experiência dela, aquele aluno que ficou lá na EJA, a gente vê que ele fez uma faculdade, então, assim, é gratificante pra gente ver que ele conseguiu ir além, né, enfim, acho que é isso, né. Muito bom, Bruna. O Fernando pediu a palavra. Então, boa noite, pessoal. Sou a Marilena, a Bruna. A gente também esteve lá junto com o Rafael na reunião, a gente tentando pensar em novos áreas aqui para Diadema. Eu também trabalho numa escola que tem EJA, e a minha pesquisa do mestrado é também sobre a EJA, né, mas num aspecto mais regimental, num aspecto legal. E a gente vê alguns fenômenos aí, a Bruna falando da questão socioemocional, nós já tivemos alunos, né, só explicando, eu não estou em sala de aula, já trabalhei com a EJA em sala de aula, mas agora eu tenho 4 anos que eu estou na coordenação pedagógica da escola, né, e a gente já teve alunos que já procurou a escola e falou, olha, eu desisti, eu não vou mais fazer a EJA, eu vou esperar voltar o presencial. Quando voltar o presencial, eu volto para a EJA. Agora eu não quero mais, porque eu não consigo fazer. A minha filha estava fazendo as minhas lições nas primeiras semanas e eu não quero. Eu quero eu mesma poder fazer, né? Então, assim, o afastamento, a suspensão das aulas, elas não foram premeditadas, né? Aqui em São Paulo, o governador disse, olha, semana que vem não tem aula. Então, a gente não conseguiu nos prepararmos e também não conseguimos preparar os alunos para dizer, pessoal, olha, vamos fazer desta forma a partir de agora. Né? De repente, todo mundo sumiu. E essa busca ativa que a Bruna citou, que a gente insistentemente temos que fazer, ela também é difícil, né? Porque a gente apela agora aos alunos, né? Você conhece um amigo da outra sala? Olha, só tem um vizinho que é primo de alguém que estuda na escola, serve, né? Então, vai passando esses contatos, a gente vai tentando achar os alunos, né? Então, nós também montamos na escola uma plataforma Google Class para tentar passar as atividades, mas para a EJA, eles têm muitas mais dificuldade do que o regular. Né? Eles não conseguem fazer os acessos online. Os professores tentaram também auxiliar pelo WhatsApp ou Facebook, né? Mas a gente viu que a queda foi muito brusca, né? Nós temos aí na escola aqui 216 alunos e eu tenho cerca de 80 conectados nas plataformas, agora também fazendo e conseguindo entregar, a gente chega aí uns 60 alunos. Então, é uma dificuldade agora nesse período de pandemia. E nós temos aqui também em Diadema, na escola que tem EJA, na escola Jorge Ferreira, uma experiência fabulosa. A coordenadora pedagógica da EJA foi aluna de EJA da própria escola. Então, ela foi aluna da EJA, ela saiu da EJA, fez faculdade de arte, né? Depois ela prestou concurso, ingressou como professora na rede estadual e hoje ela é coordenadora da escola onde ela estudou, né? Então ela sempre fala com muito esse orgulho. E a Bruna, óbvio, ela está numa escola fenomenal. Bruna, pode exaltar mesmo a Olga Fonseca, a professora Rosana, né, a diretora da escola é fabulosa, a Nancy, coordenadora, são pessoas que abraçam mesmo a característica EJA, né? Porque a Bruna trabalha numa escola que à noite só funciona a EJA. Então, é um público voltado, os professores estão lá dedicados para a EJA, né? Então, é um trabalho que, assim, é louvável, né? Eu gosto muito do que é feito lá pelo trabalho da equipe da Bruna. Então, parabéns, Bruna, parabéns, Marilena, Everton, pela noite de hoje. Eu agradeço. Marilena, quer falar? Não, pode falar, Bruna. É bem isso, né? Então, a minha escola, ela é ciclo fundamental 1, né? Manhã e tarde. Então, é uma escola toda colorida, pensada nas crianças, e à noite tem lá o pessoal da EJA de ensino médio. Então, acho que é isso que anima. O nosso sinal é um sinal cantado, né? Não é aquele sinal tradicional. Enfim, então, é muito bom trabalhar lá. Eu realmente gosto de trabalhar lá, e eu acho que a gente abraça, assim, essa questão dos projetos.
é uma questão que envolve todas as turmas, né, então envolve todos os professores, às vezes tem um professor que trabalha mais, né, então o professor de artes às vezes fica com mais coisa, não pensa assim, mas a gente fica sempre em dupla ou em trio para ficar coordenando as salas, né, enfim, às vezes quando a gente vai fazer esses projetos, os professores, eles têm que se dividir, né, eles têm que se ajudar ali, isso é gratificante para a escola, então isso também conta nota, a gente contar, participar às vezes da festa lá, caipira, a festa junina, vai valer nota, então o aluno tem que fazer alguma coisa, ele tem que fazer um cartaz, ele tem que trazer um bolo, ele tem que fazer alguma coisa, vai valer uma nota. Ou no caso do projeto dos estados brasileiros, né, você tem que fazer um cartaz sobre o meio ambiente, sei lá, vai dividir em grupos, o grupo fez, a gente vai conversar com o grupo, então isso também vale para nota, né. Eu li aqui num comentário, né, a questão do conteúdo e da nota, né, então, assim, a da nota, lógico, a gente tem que dar nota, né, pro aluno, a gente tem que fazer essa nota, mas não é só porque o aluno não sabe nada que a gente vai dar, tipo, 0, né, então a gente tem que pensar um pouco melhor qual a nota que a gente vai atribuir para esse aluno, né, se ele vem em todas as aulas, ele é frequente, a gente vai dar a nota mínima para ele, vai dar os 5, só para ele passar, então é difícil, tem que repensar um pouco, sim, nisso, né, e é uma questão nossa, né, como professor, uma questão pessoal, mas uma questão também de toda a escola, de como a escola está repensando, isso acho que vale para todos, né, não só a EJA, como regular também. Tem alguns comentários aqui com relação a esse normal, que na fala do Fernando, ele disse que alguns alunos disseram que não querem fazer agora, né, que está com aula remota e prefere esperar quando voltar ao normal. E daí houve comentários, será que a gente vai voltar ao normal, né, e como que vai voltar, quando, e como que será esse novo normal? Não sei se vocês já viram, mas essa semana eu vi que estão discutindo, o pessoal do Rio de Janeiro e de Salvador, envolvido com escola de samba, estão discutindo a possibilidade de transferir o carnaval para julho. Então, eu fiquei pensando, opa, peraí, se eles estão pensando em fazer isso, eu acho que a gente que está na educação também precisa começar a se planejar que talvez a gente inicie o próximo ano também dessa forma. E em alguns lugares isso já está sendo cogitado. E a Inês ainda escreveu assim, sim, cancelaram o Réveillon, a gente vai passar em aula o Réveillon, pelo menos na Unifesp vai ser em aula. E a Renata escreveu, e pensar que esse dito normal nunca mais volta. Algumas pessoas estão dizendo isso também, então, a gente está vivendo um momento que a gente realmente não sabe como vai ser o ano que vem, a gente sabe como que está sendo hoje. Agora, pode ser que esses alunos vão se habituando, vão vendo que os colegas conseguiram dar conta no virtual, então daí eles também se animam. O Tiago escreveu, há rumores de ensino híbrido. Eu concordo com isso, eu acho que o futuro da educação é híbrida. A gente já vê isso em vários outros lugares do mundo, que tem opções de disciplinas presenciais e online ao mesmo tempo, e o aluno escolhe qual que ele prefere, porque a gente está falando de modalidade de ensino. E, então, isso é uma coisa que pode acontecer. A Inês escreveu, o Estado de São Paulo vai rever a volta depois da estatística de morte de crianças na abertura. Exatamente, isso é uma coisa também que aconteceu em outros países, né, da Europa, principalmente, que começou a voltar e viu que as crianças começaram a ficar doentes, parou tudo de novo, voltou tudo para trás. E é um pouco do que a gente tem visto também no comércio. Eu estou em Piracicaba, interior de São Paulo. Aqui o comércio reabriu, os casos aumentaram muito. Tanto é que lotou a capacidade de enfermaria e UTI dos hospitais. As pessoas que estão precisando agora estão sendo encaminhadas para o hospital de campanha do Ibirapuera, em São Paulo. Então, daí fechou tudo de novo. E a escola provavelmente vai ser muito semelhante a isso. Eu tenho uma consideração a fazer, Marilena, que assim, já estão saindo alguns protocolos, né, minuta, enfim, falando que vai voltar, né, daqui a pouco a gente vai voltar em setembro. Então, assim, é complicado, né, por exemplo, uma das coisas que eles falaram é que assim que acabar o ciclo, né, da manhã, da tarde, vai ter uma limpeza em todas as carteiras. Assim, vão ser realistas, gente. Lá na escola,
Tem funcionários para isso? Existe que faça isso em todas as escolas públicas? Então, a minha escola é ciclo 1, Fundamental 1, de manhã e tarde, à noite vai a EJA. Então, a criança passou, ela circulou, né, tem as crianças menores, elas têm uma circulação maior do que a dos adolescentes, vamos dizer assim, a gente consegue controlar um pouco melhor. Mas, mesmo assim, não vai ser fácil, né? Como é que a gente vai falar para não ficar distante um do outro, né? Então, a gente vai pegar na mesma carteira que o professor, assim, vai ser uma coisa, vai ter que voltar? Eu acho que vai voltar uma hora, mas será que tem que ser agora, em setembro, né? Não está sendo fácil, né? Alguém comentou aqui que não é EAD, né? São aulas remotas, é bem isso, a gente não se preparou para o EAD. Então, não é uma plataforma, meus alunos não conseguem entrar aqui numa plataforma que eu consiga falar a aula e eles lá anotar. Não, né? Não é assim que funciona. Quase, a maioria, muita gente, a maioria não sei, mas muita gente não tem acesso à internet, não consegue mexer na internet, então tem muitas coisas em pauta aí, né? Ok, Renata, você quer falar esses comentários que você escreveu? Ah, não, desculpa, meu microfone está aberto aqui, desculpa. Não, não tem problema, Foi não. sem querer. Tá. A Renata estava fazendo justamente esses comentários, né, de que é aula remota e não IAD, tem havido bastante essa discussão, acho que isso está avançando, as pessoas estão sabendo. A Inês pediu a palavra. Inês, aproveita e fala o que você escreveu, previsão de 17 mil, se abrir, eu não entendi aí o que você escreveu. É isso mesmo. Foi um cálculo da FGV, né? Que eles fizeram um estudo que se a escola abrisse agora, assim, num primeiro momento... entendi. Foi um cálculo hoje. Tá. Né? E, assim, posso pegar a palavra? Pode, está com você. Eu quero falar uma experiência muito legal, assim, porque eu vejo, assim, a gente trabalha com isso, assim, no contexto real, direto, todo dia, né? Então, a gente vê a angústia de professor, a gente vê tudo chegando, né? Antes era distante, está chegando na família, né? O contexto assim, da doença em si, de morte. Ontem a gente teve morte de funcionário, então está uma comoção geral, e no nosso grupo mesmo de orientadores, a gente tem pais, né, de orientadores, então realmente... Mas uma coisa que eu achei muito legal que foi mudar essa palavra de distanciamento social para distanciamento físico. Isso eu achei fantástico. Ontem eu escutei isso, eu falei, gente, é isso mesmo, né? Por quê? A gente fica com essa coisa de distanciamento social e parece que a gente vai... A palavra tem muito sentido e peso, né? E no nosso contexto de professor, a gente não pode abandonar o aluno mesmo, seja o meio que for. Então, quando eu falei uma experiência de uma professora da EJA próxima, ela tinha 35 alunos, inclusive comunidades indígenas também. Ela conseguiu fazer que se formassem, assim, de uma maneira qualitativa, né, boa, 32 agora, né? Mas por quê? Porque ela se dispôs a entender o que é um home office, e acho que o professor ainda não entendeu. Então, o professor, ele fica... Tem dois problemas que muitos professores estão passando. Não saber usar a ferramenta, isso é claro, notório, né? Então, dá aquela angústia na ferramenta, e outra, não entender o que é um trabalho home office, porque a gente fala assim, não, vou trabalhar das 7 até o meio-dia. Trabalho home office não é isso. Por que essa professora conseguiu? Ela conseguiu trabalhar 5 horas, não é que ela trabalhou a mais, mas ela trabalhava de acordo com a necessidade do aluno, principalmente da EJA. Então, tinha aluno que o pai e a mãe usavam o celular. O pai e a mãe chegavam em casa 10 horas da noite. Era a hora que o aluno tinha para usar. Então, ela se dispôs a trabalhar em outros horários, mesmo cumprindo a jornada, a carga horária dela, entendeu? Então, assim, aquele acolhimento que o professor dá de acordo com a necessidade, e não que ela está trabalhando a mais, ela não trabalhou a mais, é isso que tem que ficar claro. Mas o ritmo, o tempo e o espaço, quando a gente fala num novo contexto, é outro. Então, a gente tem que mudar aquela mentalidade de bater o cartão de ponto e saber que nosso ponto são em horas, e independe da hora. Então, realmente, ela conseguiu formar 32 alunos, porque ela atendeu as necessidades dos alunos da EJA,
de acordo com, eram adolescentes, no caso, e era como eles tinham a forma de se manifestar e fazer as tarefas e mandar. Não sabiam usar a ferramenta? Não sabe, porque é um engodo achar que nativo digital, entre 1000 aspas, né? Porque eu não sou nativa digital e me viro muito bem, né? Porque a gente se adapta. Muito professor está tendo que se reinventar. E eles mandavam tarefas para ela, assim, era foto do caderno no WhatsApp, mas era foto do caderno e era o que ela tinha pedido, era num contexto de formação que eles tinham e que dava conta. Então, a gente tem que parar. Ontem eu estava escutando uma professora de Portugal falando que tinha sacolinhas, né? A professora tem regiões em Portugal que não tem sinal de internet, e nem por isso eles abandonaram o aluno, e era uma sacolinha com atividade dentro que deixava no portão, e ia buscar depois. Né? Então, é essa mentalidade do professor que tem que mudar, porque, assim, um professor mandonista, é mandonista presencial, na internet, não interessa. O meio, a gente pode usar qualquer um quem é professor, o meio é qualquer um. Agora, a nossa visão de mundo e assim, o nosso fazer docente que é o diferencial, né, vamos dizer assim. Né, eu acredito muito nisso. Muito bom, Inês, gostei muito. Bruna, você quer fazer algum comentário sobre essa fala da Inês? A gente recebe muita lição de foto de caderno. Muito, porque eles não... No começo, a gente ficou assim, a gente saiu, né? Ficamos uma semana em casa, sem saber o que ia fazer, esperando. Eu acho que todo mundo achou que ia acabar rápido, né? Esperando, não, mas vai passar, né? E aí, depois, a gente ficou entrando de férias, né? A rede estadual entrou de férias, ficou 20 ou 30 dias, agora não recordo a data correta, mas um tempo de férias, então os alunos ficaram de férias. Então, muitos não retornaram, né? Então, você agora vai tentar depois fazer um contato com eles, é muito difícil também, né? Mas aí, no começo do Classroom, hoje ainda tem bastante que me enviam, mas grande maioria consegue fazer no Classroom, ou a gente manda também o PDF, aí eles fazem, aí eles copiam no caderno, tiram foto, devolve. A gente está se desdobrando ali na escola para fazer isso, para a gente conseguir atingir a todos mesmo, é isso. Acho que a busca ativa e atingir todos os alunos é isso, aceitar a condição que ele tem. Se ele não consegue preencher um formulário no Google Docs, vamos fazer de outra forma. Everton? Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Bruna, bom, vocês conhecem a Marilena e foi uma das primeiras integrantes aí do Movimentos Docentes, né? Então, você sabe bem que no Movimentos Docentes, aqui no nosso grupo, a gente trabalha tanto na pesquisa e nas práticas pedagógicas, né, nas vivências dos professores, como também na formação docente. Pensando nos aspectos de formação docente, já que os últimos comentários aqui partiram mais para o aspecto de professor. Quais os desafios você enxerga, você visualiza, que nós encontramos na formação docente dos professores da EJA? Oi, Everton, obrigada pela pergunta. Eu acho assim, eu vou falar vou falar da Unifesp. Então a gente fui formada pela Unifesp, né? Fiz de ciências lá, a professora Marilena foi minha professora, muitos aqui são da Unifesp também, né? Pelo que eu estou percebendo. Então, assim, a Unifesp, ela prezou por uma formação diferenciada, né, do currículo, né? Então, assim, que tem prática, tem o estágio, de uma forma que todos os professores também estivessem voltados para o aluno dessa forma, fosse uma formação multidisciplinar de fato, né? Então, eu me sinto muito bem formada pela Unifesp, para todo mundo que eu falar, vai para a Unifesp, porque se quer fazer um curso de licenciatura, eu acho que é o melhor lugar. Às vezes a pessoa, eu vou para a USP, ou quer ir para a USP porque tem um nome, né? Vou ser formada lá em matemática, licenciatura lá. Mas, assim, a Unifesp me trouxe uma formação que eu acho que em nenhum outro lugar eu conseguiria. Hoje em dia tem muitos cursos diferentes que são dessa forma também, nesse formato, né? Mas eu acho que o curso da Unifesp foi um dos primeiros, que pelo menos aqui em São Paulo acho que foi um dos primeiros, não tenho certeza. Então, assim, mas na EJA eu sinto que os professores são formados, ou o professor já é antigo, né, já está há muito tempo na escola, então tem aquela mentalidade, isso não só na EJA, eu acho que isso na rede pública em geral,
o professor está muito tempo na rede, então você, eu vou fazer minha aula do jeito que eu sempre fiz, e é isso, e paciência, pronto. Agora, com a pandemia, eles tiveram que se mudar, readaptar, né, enfim, tiveram que fazer alguma coisa diferente, porque não dá para você simplesmente chegar lá e passar o conteúdo do jeito que você passava, porque não tem sala de aula, né, é uma outra forma, né. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, eu acho que é mudar o professor. A Marilena até comentou aqui, o professor precisa mudar o pensamento, né? Ele não precisa aprovar todo mundo, ele não precisa nivelar todo mundo por baixo, ele não precisa ou só passar todos os conteúdos ignorando o aluno, ele pode mesclar, ele pode fazer de uma forma que valorize o aluno, que valorize o que o aluno precisa saber. Então, na EJA, que o Jânio fez um comentário antes, né, falando que ele passa os conteúdos próximos do aluno, e é isso, eu também. Quem foi meu aluno lá na EJA sabe, em casa eu tenho família comerciante, né, então, eu sempre falo de material de construção, aí eu falo, gente, a gente vai colocar um piso aqui nessa sala. Como é que a gente vai fazer a área como é que você vai pensar quanto de piso você vai comprar? Então, eu não vou falar área, eu vou falar quanto de piso você vai comprar. Ai, professor, aí eles vão falando como eles vão fazer. Então, gente, o nome disso é área, a gente vai medir um lado pelo outro, né? Então, assim, a gente tem que trazer mesmo o contexto deles para a aula, né? E eu acho que na EJA isso funciona, né? Acho que no regular também funciona, Marilena, se ela pergunte. Acho interessante também fazer no regular. Não sei se eu respondi aí, Everton. Eu acho que respondeu, sim, Bruna. Obrigada. A gente vai caminhando para finalizar a sessão de hoje, e pelo menos eu não vi mais nenhuma pergunta aqui no chat. E eu queria aproveitar para falar do encontro da próxima semana. Hoje aqui no chat apareceu escrito sobre educação inclusiva, a Viviane falou sobre deficiente, e o tema nosso da próxima semana é o seguinte: o que a pandemia pode nos ensinar sobre as pessoas com deficiência? Olha que tema legal. O que a gente aprende sobre as pessoas com deficiência na pandemia? Então, a gente vai ter um professor que é do Rio Grande do Sul, ele é especialista nessa área, ele está com problema no som, por isso que acho que ele até já caiu. Ele estava aqui na sessão conosco, ele trabalha esse tema, trabalha a formação de professores, e é um músico também. Então, ele é uma pessoa com bastante sensibilidade para tratar do assunto. Então, quem está aqui hoje está convidado para a próxima semana, e convidem também as pessoas que vocês conhecem que gostam desse tema, né? E para encerrar aquela foto nossa, né? Então, convidaria todo mundo aí para aparecer, abrir a câmera, para a gente fazer uma foto. Olha quanta gente bonita, todo mundo arrumando cabelo, a Giovana assim arrumando cabelo. Então, pessoal, enquanto vocês vão abrindo as câmeras aí, eu vou disponibilizar aqui no chat o link para o nosso podcast. Nós lançamos no Observatório de Educação e Sustentabilidade um projeto novo, que é o podcast Conversa. E na inauguração desse podcast, o episódio inaugural, foi feita uma conversa com nada menos do que com a Marilena, né? Uma conversa muito bacana, muito animada, e se vocês puderem estar ouvindo, tenho certeza que vocês vão gostar. E também vou disponibilizar aqui o link da nossa comunidade Movimentos Docentes, onde a gente costuma antecipar algumas discussões dos encontros, e quando acontecem esses encontros com as discussões ficam ricas, assim como esse, né, a gente acaba continuando as discussões lá também, tá bom? Então vocês fiquem à vontade para poder ingressar na comunidade e compartilhar com outros professores e estudantes. Bom, pessoal que está aqui pela primeira vez, obrigada, foi um prazer tê-los aqui. Vamos continuar essa conversa e essa troca lá na comunidade, e a gente vai aprendendo juntos, tá? Então, foto, sorriso aí para nossa foto. Muito bem. Bruna, mais uma vez, obrigada. Boa noite. Obrigada a você, Marilena, pelo convite, Everton também. A Giovana, que falou comigo pelo WhatsApp, me ajudou a fazer aí algumas coisas. O videozinho, você tá chique, né, Bruna? Morrendo de vergonha.
Eu agradeço demais por vocês terem passado aqui esse tempinho ouvindo, né? Contribuíram muito, eu tenho umas coisas aqui que eu não conhecia, vou até olhar depois. Agradeço demais esse momento, e acho que é bem uma conversa mesmo, né? E é importantíssimo esse espaço para a gente trocar experiências, né? Sim. Ok, gente, boa noite para todos. Cauane, Águida. Boa noite, Luana. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau.